Na figura, a partícula A se move ao longo da reta y igual a 30 metros, com uma velocidade constante v de módulo 3 metros por segundo e paralela ao eixo x. No instante em que a partícula A passa pelo eixo y, a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero e aceleração constante a de módulo 0,4 metro por segundo ao quadrado. Para que valor do ângulo θ entre A e o semi-eixo y positivo acontece uma colisão? Vamos primeiro aqui ver quais são os dados que a gente tem de cada partícula. Então, da partícula A gente tem o vetor posição, RA, que vai ser o seguinte: na direção x é um movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai ter V igual a x sobre t. Portanto, x é V vezes t. V a gente tem, é 3 metros por segundo. E a nosso vetor espaço vai ficar em função de t, então, 3t, na direção x. Na direção y, ele fala que a partícula se move ao longo da reta y igual a 30 metros. Portanto, no eixo y, não depende de t. Ele não vai nem para cima nem para baixo no eixo y. É constante em 30 metros. Então, esse é o nosso vetor posição da partícula A. E isso é tudo que a gente tem para essa partícula. Na partícula B, ele dá para a gente o vetor aceleração. Ele fala que o módulo é 0,4 metro por segundo ao quadrado. E aí, a gente precisa entender como que funciona esse vetor. Então, a gente tem o vetor A aqui, que pode ser decomposto em AX e AY, sendo que o ângulo θ está aqui, entre o AY e o A. Então, o nosso AX pode ser escrito como A seno θ, porque é o cateto oposto, e o AY pode ser escrito como A cosseno de θ, porque é o cateto adjacente. O que acontece aqui, então, é que a gente tem esse módulo, então vai ficar 0,4 seno de θ para o AX e 0,4 cosseno de θ para o AY. Reparem que não entrou t aqui, não entrou tempo, porque ele fala para a gente que a aceleração é constante, então ela não depende do tempo. Então, o nosso vetor aceleração vai ser 0,4 seno de θ na direção x, 0,4 cosseno de θ na direção y. A gente está procurando o ângulo para que ocorra uma colisão. Então, a gente tem que trabalhar com o vetor espaço para as duas partículas, porque quando ocorre colisão, significa que as duas partículas chegaram no mesmo ponto. Então, a gente tem que comparar espaço. Como que a gente obtém o vetor espaço para a partícula B? Bom, a gente tem aceleração, então basta integrar duas vezes. Eu vou integrar uma vez, obtendo o vetor velocidade, e vou integrar uma segunda vez, obtendo o vetor espaço. E agora, o meu vetor velocidade vai ser a integral do vetor aceleração. Integrando em t, reparem que o θ não depende de t, ele é constante, tá bom? Aqui, onde a gente vê o vetor aceleração, a gente tem um θ e esse θ é constante, ele não varia com o tempo. Então, aqui na integral, ele vai ser constante também. Então, a gente vai ter aqui 0,4 t seno θ na direção x e 0,4 t cosseno θ na direção y. Reparem que a constante não apareceu. Por quê? Apesar da gente não ter limites aqui para
para a nossa integral, a constante é zero, porque ele fala que a velocidade inicial da partícula B é zero, tá bom? Então, a nossa constante da integral, tanto no eixo x quanto no eixo y, vai ser zero, por isso que ela não aparece aqui. Agora, vamos achar o vetor espaço para a partícula B. Basta integrar o vetor velocidade. Integrando em t de novo, integral de t é t quadrado, e a gente tem que dividir por 2. Então, vai ficar 0,2 t quadrado seno de θ no eixo x e 0,2 t quadrado cosseno de θ no eixo y. Pronto, agora a gente tem os dois vetores de posição ou de espaço para as partículas A e B. Como a gente quer saber qual é o ângulo para que elas colidam, a gente vai fazer RA igual a RB. Elas vão estar no mesmo ponto no espaço quando elas colidirem. Então, RA igual a RB. A gente tem 3t mais 30 igual a isso tudo aqui. Para que esses dois vetores sejam iguais, eu preciso igualar a parte x do A com a parte x do B e a parte y do A com a parte y do B. Então, eu vou igualar a parte x primeiro. 3t igual a 0,2t quadrado seno de θ. Tem t dos dois lados, então a gente pode cancelar aqui. E vai ficar com... Eu vou isolar o t e vai ficar com t igual a 3 sobre 0,2 seno de θ. E a gente pode dizer também t igual a 15 sobre seno de θ. 3 dividido por 0,2 dá 15. Agora, eu vou igualar as partes y. Eu vou ter 30 igual a 0,2 t quadrado cosseno de θ. Mas t eu tenho. Então, vai ficar 30 igual a 0,2, 15 sobre seno de θ ao quadrado cosseno de θ. Agora, eu vou distribuir esse quadrado aqui no 15 e no seno. Então, eu vou ficar com 30 igual a 0,2 vezes 15 ao quadrado, dividido por seno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ. Agora, é o seguinte, eu vou passar esse seno ao quadrado multiplicando 30. Só que antes eu vou fazer uma substituição aqui, ó. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Dessa forma, eu vou ter só cosseno na fórmula e vou conseguir achar um valor. Então, vai ficar aqui 30 vezes 1 é 30, menos 30 vezes cosseno, 30 cosseno ao quadrado de θ. Do outro lado, eu tenho 0,2 vezes 15 ao quadrado vezes cosseno de θ. Isso daqui é uma equação de segundo grau, tá? Então, vamos organizar ela aqui. 30 cosseno ao quadrado de θ mais
0,2 vezes 15 ao quadrado, cosseno θ, menos 30 igual a zero. Essa equação aqui vai me dar duas raízes, então eu vou ter cosseno de θ igual a meio e o outro resultado seria cosseno de θ igual a menos 2. Só que a gente sabe que o cosseno varia de menos 1 a 1. Então, essa resposta aqui eu não posso usar, porque não existe cosseno de θ igual a menos 2. Então, eu vou usar cosseno de θ igual a meio. E isso vai me dar um θ igual a 60 graus. Então, essa aqui é a nossa resposta, θ igual a 60 graus.